Boa tarde, pessoal. Eu sou Betânia, professora de vocês de língua portuguesa, e hoje a gente vai ter a nossa primeira videoaula, que vai falar sobre o gênero textual conto. Primeiro, a gente tem que se perguntar: o que é um conto? O conto é um gênero textual que apresenta uma narrativa curta que comporta começo, meio e fim. É narrado de forma completa e o tipo de conto pode ser definido de acordo com o tipo de história que estamos contando. O conto possui uma estrutura bem marcada, é fechada e objetiva. Isso significa que, diferente de uma novela, que enquanto um tá lá botando chifre na mulher, o outro tá abrindo uma padaria, no conto a gente tem uma história só por vez. Ou ele vai falar de como traiu a mulher, ou o que aconteceu, ou como abriu a padaria, entenderam? É uma história, um único conflito. Sua estrutura textual é dividida em 4 partes, que são a introdução, o desenvolvimento, o clímax e a conclusão. Na introdução, que também é chamada de apresentação, é o início da narrativa. Nessa parte do conto, nós podemos descobrir o contexto da narrativa. No caso, quem são os personagens, qual é o espaço, o tempo em que se passa a ação, que pode ser tanto no passado quanto no futuro, dependendo do tipo de conto, e quais são os primeiros acontecimentos. Na parte em que chamamos de desenvolvimento, é onde surge um conflito e onde vão aparecer as situações que modificam o estado inicial do conflito, que fará os personagens tentarem resolver. O clímax é o momento de maior tensão, é quando o problema está lá no auge, quando você lê o conto e pensar, ih, meu filho, lascou-se, pronto, você achou o clímax do conto. E por fim, mas não menos importante, temos a conclusão, também conhecido como desfecho ou solução do conflito. É o final da história. Pode mostrar que o problema foi solucionado ou não. Os elementos fundamentais que compõem o conto são os personagens, o espaço, o tempo e o narrador. Os personagens são os indivíduos que participam da narrativa, podendo ser classificados em personagens principais ou secundários, que mais tarde a gente vai ver direitinho o que é isso. O espaço é o local em que se desenvolve a narrativa ou a história, que, aliás, por ser uma narrativa breve, geralmente o espaço é bem reduzido no conto, como uma casa, uma rua, uma praça e entre outros. O tempo se trata do período de tempo em que a narrativa acontece. Pode ser classificado em tempo cronológico, que é realmente esse tempo que marca a medida de tempo, pode ser uma tarde, uma noite, um dia, um mês, enfim. E o tempo psicológico, que é aquele contado pelas lembranças, pela linha do tempo. Não segue uma ordem correta. E outro elemento fundamental do conto é o narrador, que é quem conta a história. Podem ter vários tipos de narradores. Por exemplo, narrador observador, que é aquele que conhece a ação, mas ele não participa. Ele só conta os fatos. Tem o narrador personagem, que é o narrador que
tanto conta quanto ele participa da história, e tem um narrador onisciente. Esse narrador, ele conhece a história e conhece todos os personagens e todos os detalhes do conto. Ele sabe sobre o pensamento de cada um, sobre o sentimento de cada um. Ele sabe e detalha absolutamente tudo. Bom, a aula foi essa. Espero que todo mundo saiba aqui que conto é uma das leituras mais fáceis de se fazer da face da terra. É muito bom ler conto, minha gente. Recomendo. Muito bom, muito fácil. E eu vou deixar um conto no final da aula para vocês lerem e responder umas questõezinhas. Então, foi isso. E obrigado pela atenção e tchau.